Vou trazer aqui para você mais uma ação desses canalhas golpistas que estão lá nos Estados Unidos, esses vagabundos golpistas que, na minha opinião, deveriam estar presos. E a resposta a tudo isso, o Eduardo Bolsonaro começou até a chorar depois que o Haddad escancarou publicamente o que está acontecendo. Eu vou trazer essas questões todas para você, mas eu quero abrir esse vídeo colocando algumas questões importantíssimas aqui. O que eu vou trazer agora para você não tem nada a ver com esquerda e direita. Isso aqui é pauta de país. Isso aqui é pauta que interessa ao povo brasileiro, independente de ser esquerda ou direita. Por um motivo só. Essas pautas, elas favorecem as pessoas, mesmo que elas sejam ou de direita ou de esquerda. Então o interesse é de todo mundo, tá? E essas pautas que eu estou trazendo aqui são fundamentais. Isenção de imposto de renda até R$5.000 por mês. A taxação BBB, essa taxação de bilionários, de bancos e bets. O fim da escala 6x1, o fim dos super salários no serviço público e defesa do PIX. É pauta de povo. Você tem bet, você é dono de alguma bet? Você é um bilionário? Você é uma pessoa que é dona de algum banco? Veja bem, nós estamos falando de 1% da população. E nós estamos falando que a taxação desse 1% que não, veja bem, não é taxado, tá? Eles não são taxados. O restante da população, todo mundo é taxado. Esses aí não. E tem gente defendendo esse povo. A isenção de imposto de renda para R$5.000, gente, a escala 6x1. Então, isso aqui é uma defesa de povo. Então isso aqui não tem nada a ver com esquerda e direita. Porém, são pautas do atual governo. A gente tem que levar isso em consideração. Só que tem um detalhe nessa história toda, e esse detalhe é muito importante, tá? As pessoas ficam nesse debate de esquerda e direita, ficam nesse quebra-pau, e a gente se esquece, primeiro, que nós temos um governo que tem pauta, que tem objetivo, que tem meta, que tem algo a apresentar para o país. E segundo, essas defesas são defesas não de interesse próprio. O que a gente está vendo agora, o país parou. O país parou para debater Bolsonaro, que é um nada, ele é um ex-presidente, ele não significa nada para o Brasil. O significado de Jair Bolsonaro para o Brasil é zero. A gente está parando para falar desse cara, e quem é esse cara? Ele é um perdedor, ele é um cara que perdeu as eleições, mas atualmente ele não ocupa cargo nenhum, não tem nada, e ele é um criminoso, é um sujeito que cometeu crimes. E aí a gente está parando para falar desse cara, um criminoso, um vagabundo criminoso, e a gente deixa de defender essas pautas que realmente interessam para o nosso povo. Porque, veja bem, aloprado vai sempre ter, bolsonarista vai sempre ter. Infelizmente, eu lamento muito, mas tem pessoas que você não tem como entrar na cabeça da pessoa, tirar todo o cocô que está lá dentro e colocar alguma coisa que preste. Tanto que hoje, digo hoje, tá? Nós estamos falando do dia 11 de agosto. Hoje, a gente tinha bolsonarista fazendo oração para expulsar, na frente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para expulsar o demônio do Alexandre de Moraes. Coisa ruim que está dentro desse Alexandre de Moraes, que uma pessoa normal jamais é capaz de fazer tanta injustiça, tanto mal para as pessoas, que é indivíduo, não é uma coisa justa, é uma injustiça. E nós estamos aqui suplicando uma egrégora com todo o mesmo pensamento. Que esse cara saia tudo que tiver de ruim dentro dele, que ele está possuído pelo demônio. Como é que você vai debater com esse tipo de gente que vai lá na frente do Tribunal de Contas e começa a dizer que fazer oração para expulsar o demo do Alexandre de Moraes? Como que você vai falar? Qual é o debate? Não tem debate. Então nós temos que seguir o nosso caminho. Porque paralelo a isso, a gente tem pessoas conspirando contra o nosso país. Eu quero explicar para você o contexto que eu vou trazer agora. O governo brasileiro, quando recebeu aquela taxa de 10%, eles começaram a estabelecer um contato com o governo estadunidense e a relação estava muito boa. Eles estavam conseguindo manter
uma conversa. Eles estavam conseguindo manter uma conversa, digamos, até saudável, como diz o próprio ministro Haddad. De repente, eles marcaram uma reunião para tratar sobre essa nova taxação nessa quarta-feira agora, e de repente, do nada, eles simplesmente desmarcaram essa reunião sem nenhuma outra data para remarcar. Então veja bem, olha só, isso aí é óbvio. Alguma coisa aconteceu nesse período, porque que história é essa? Já tinha marcado a reunião, já estava tendo uma conversa saudável, já estava conversando, já tinha conversado lá em maio, aí de repente do nada isso muda. É óbvio que alguma coisa aconteceu. E o que é óbvio que aconteceu? Foi essa atuação desses golpistas da extrema-direita lá nos Estados Unidos. E o Haddad fez aquilo que eu acho o mais correto de tudo. É chegar para a imprensa, chegar para a população, porque a imprensa oficial, obviamente, noticia e aí a população tem acesso à informação, e ele escancara a verdade. Ele teria recebido a informação de que a conversa minha com o Bessent em maio, na Califórnia, tinha sido muito proveitosa e de fato foi. Foi uma conversa muito amistosa, apesar da tarifa já estar fixada em 10% na ocasião. Não é que não era tinha... 50, né? Não era 50. Não era 50, era 10. Né? Não tinha o mais 40, né? Que veio depois. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. O que o senhor está foi dizendo... remarcada até agora. Peraí. O que o senhor está dizendo é que teve uma articulação feita pela extrema-direita nos Estados Unidos que resultou no cancelamento dessa reunião com o Bessent, que estava marcada para quarta-feira. Sem nova data, sem que uma data tenha sido agendada, pré-agendada. Então nós estamos, nesse momento, nessa situação. Mas como eles informaram o cancelamento? Por e-mail também. Também por e-mail, tudo registrado? Está tudo registrado, porque são documentos oficiais. Mas, enfim, mas, ministro, o que fica claro para nós como é que o governo... é que a questão comercial não está em foco, não é essa questão que exigiria de parte a parte sentar à mesa para negociar. O que está em foco é uma questão política em que o governo estadunidense, um governo de extrema-direita, se uniu a traidores da pátria do governo brasileiro. E eles estão trabalhando contra o Brasil. E você que é bolsonarista e você apoia isso, saiba, eu e muitas pessoas, nós consideramos você um canalha, um traidor da pátria. Entenda isso. Você que está apoiando isso e bate no peito para dizer que é patriota, você é um canalha, de um safado. Porque o que você está fazendo é um ataque contra todos os brasileiros, inclusive os seus familiares e você mesmo. Você está fazendo um ataque contra todos os brasileiros, contra o Brasil. Seu canalha! Eu tenho um vídeo aqui que esclarece essa questão de traidor da pátria. Olha só. Imaginou se algum político norte-americano fizesse o que Eduardo Bolsonaro está fazendo? Sabe o que aconteceria? A reação seria imediata e implacável. O Departamento de Justiça abriria a investigação federal e ele iria parar atrás das grades, acusado de pelo menos 2 crimes. Violação do Logan Act, por negociar com governos estrangeiros sem autorização. Pena, até 3 anos de prisão e multa. Crime de alta traição, um dos mais graves da legislação americana. Por colaborar com uma nação estrangeira e agir contra os interesses dos Estados Unidos, ele seria condenado à prisão perpétua ou até à pena de morte. Sem segunda chance, sem perdão. É isso que acontece com um traidor da pátria nos Estados Unidos. Lá, quem sabota o país não vira herói, vira bandido.
perde tudo: a liberdade e a vida. Olha, eu nem sou a favor de pena de morte, não, tá? Mas cadeia eu acho que era o mínimo. Mas aí é o mínimo, assim, mínimo. Cadeia é o mínimo. Eu já disse isso. Cadeia para Eduardo Bolsonaro, cadeia para o neto do ditador e cadeia para esses deputados que estão fazendo sequestro de Congresso, para esses influencers de extrema-direita que estão apoiando isso, para as pessoas que estão apoiando um golpe de Estado. Porque isso daqui é golpe de Estado. É mais um golpe. Entenda, gente. Isso é uma tentativa de golpe. Eles estão tentando fazer de tudo para melar 2026. Eles estão fazendo de tudo para limpar a barra de um criminoso, um sujeito que vai preso. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ser condenado e preso. Ah, mas o Fux, eu acho, isso é uma questão minha, o Fux pode votar para não condenar o Bolsonaro. Eu acho que isso vai acontecer. Mas o restante vai. Pode ser por 30 anos, por 40 anos, por 10 anos. Bolsonaro vai ser condenado. E aqui tem uma reflexão, mais uma reflexão desse influencer, que eu acho muito importante, porque ele traz um parâmetro de como isso vai ser visto daqui a pouco. Porque todos nós, daqui a 50, daqui a 100 anos, a gente não vai estar mais aqui. Mas vai persistir a leitura histórica do que está acontecendo se você não tem a referência atual. Daqui a uns anos, os brasileiros vão estar estudando na disciplina de História que houve um tempo em que um filho de um ex-presidente golpista foi para os Estados Unidos tramar contra a sua nação e recebeu o apoio de parte dos deputados e senadores que compunham o Congresso Nacional. Deram continuidade a um golpe falhado. Houve um tempo em que uma parte da população, de maneira canalha, para dizer o mínimo, fechou os olhos para todos os erros. Um cara que fica milionário com a política, uma família inteira que trabalha com a política, uma esposa cujo passado é muito nebuloso e tem até marca de cigarro associada ao seu nome, uma família que instrumentaliza a fé, assim, na maior cara de pau, sem cerimônia. Houve um tempo em que parte dos crentes fecharam os olhos para todo o erro dessa família e aplaudiram a palhaçada, os crimes que esses bandidos cometem. Assim como é a análise feita com relação àquela marcha da família lá na década de 60, haverá um tempo em que os netos destes que hoje, ou os bisnetos, fazem tudo isso, dirão: como que pôde ter existido isso no meu país? Você viu que ele falou aí da Michelle Bolsonaro. E nós temos um vídeo especial que nós vamos colocar aqui no ar sobre a Michelle Bolsonaro. Muito provavelmente vai ser o próximo vídeo, porque o roteiro já está praticamente pronto. Então eu peço para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você é inscrito, faz esse favor, ativa agora o sininho para você ser notificado desse próximo vídeo, que é muito importante mesmo, de verdade. Assista ao próximo vídeo aqui do canal, em que nós vamos esclarecer algumas questões sobre a Michelle Bolsonaro e sobre o que está acontecendo nessa ação dela de campanha para 2026. E paralelo a isso, aquele que é o principal atacado, aquele que já tem sobre ele o peso dessa lei, essa tal lei Magnitsky, ele está o tempo todo se colocando como um sujeito que defende o nosso país e a nossa Constituição. A fala de hoje, de agora a pouco, essa fala do Alexandre de Moraes, ela deixa claro que ele está defendendo a Constituição na sua essência. O Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. O Brasil deu um basta na Constituição de 1988 a ideia de personalismo, a ideia de populismo. Essa é uma postura espetacular do Alexandre de Moraes,
E ela tem que ser elogiada, porque é um sujeito que não está recuando mediante essa pressão do governo estadunidense, que agora, por incrível que pareça, está sendo manipulado por dois mocorongos criminosos, por dois vagabundos criminosos de extrema-direita que estão dominando uma parte que, logicamente, que eles não estão atuando sobre os Estados Unidos, mas especialmente sobre essa questão da relação diplomática entre os Estados Unidos e o Brasil. Então tá lá o Alexandre de Moraes dizendo, cara, é isso daí, vamos fazer cumprir a Constituição. Isso, gente, isso é no mínimo elogiável. Eu vou trazer aqui para você a CNN dando voz ao Eduardo Bolsonaro, que está respondendo aquela fala do Haddad que eu coloquei no começo do vídeo. Veja bem, eu acho lamentável que uma empresa como a CNN dê voz a criminosos. Mas, por outro lado, se eles fizeram isso, não sou eu que cuido, obviamente, né? Não estou na redação, não sou chefe de jornalismo da CNN. Então eu quero trazer aqui para você o que a CNN divulga da fala do Eduardo Bolsonaro, que está respondendo o Haddad. Conversei então com Paulo Figueiredo. O que ele diz? Olha só, ele me disse o seguinte: o ministro Fernando Haddad quer jogar no colo dos outros, ou seja, da direita, a sua própria incompetência. O presidente Donald Trump delimitou claramente as razões para a decretação da emergência econômica na ordem executiva, ele me disse. Sem avanços nessa área, não há o que ser discutido. Então, quer dizer, ele está falando que é uma questão de matéria mesmo, né? O assunto. E aí ele diz o seguinte: nós não temos controle sobre a agenda do secretário do Tesouro. Ele toma as suas próprias decisões. E por que é importante esse posicionamento? E depois, conversei com ele há alguns minutinhos, eles acabaram de publicar uma nota nesse mesmo sentido, dizendo que não, e a nota é assinada por Paulo Figueiredo, que é jornalista, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Os dois assinam juntos essa nota, que é mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não, eles não articularam para que essa agenda fosse cancelada entre Haddad e o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, e que eles nem tem controle sobre a agenda do secretário e que o secretário toma suas próprias decisões. Aí diz, olha, se desmarcou, né, é porque não teve avanço na área, que foram as exigências dos Estados Unidos. É a CNN dando voz aos criminosos. Ah, eu liguei para eles e eles falaram e tal. É óbvio que eles sabem o tamanho do peso que é atribuir ao Bolsonaro o tarifaço. Só que, veja bem, é impossível que não seja a ação deles, porque foi exatamente isso que eles mesmos disseram lá no começo. Eles só estão desconversando agora, eles só estão mudando a versão agora, porque eles perceberam, nós temos novas pesquisas saindo, que o Brasil, o país, simplesmente condena essa ação. Eles perceberam que muitos daqueles que votaram no Bolsonaro estão contra essa ação. O agro, quase que inteiro, está sentindo na pele os problemas dessa ação. E todo mundo está percebendo isso. Então, no começo, não, que maravilha, é isso aí mesmo. Eles colocaram uma campanha dizendo obrigado, Trump, quando o Trump colocou o tarifaço. Só que o tempo foi passando e eles estão percebendo o que está acontecendo. Estão dizendo, opa, peraí, a gente não vai conseguir muito com isso, porque as pessoas estão se revoltando contra a gente, o que é óbvio também, isso é óbvio. Se você defende, como eu disse lá no começo, se você defende o que está acontecendo, você é canalha. Você é canalha, se você está defendendo o que está acontecendo aqui. E aí eles perceberam que tem que recuar, mas é óbvio que eles estão por trás dessas ações. Porque, primeiro, nós temos um envolvimento direto do Trump nessa questão política. Então o Trump coloca lá que ia trazer, no momento já trouxe, né? Ah, eu vou colocar o tarifaço aqui, já colocou, vou colocar por causa do Bolsonaro. E o tempo todo falando contra o Alexandre de Moraes, o tempo todo falando que o Bolsonaro está sendo injustiçado. Tudo mentira. Né? O Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, como esses generais vagabundos, todo mundo está tendo o direito de se defender. Isso está sendo filmado, está sendo divulgado para a população, todo mundo está acompanhando, a gente faz a divulgação e a cobertura aqui no canal. Então não tem essa, né?
tem uma justiça sendo feita e todos eles têm o direito de se defender. Só que eles vão lá, como aconteceu com os generais, eles assumem. O general chegou lá e falou assim, não, eu fiz mesmo esse plano para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes, eu fiz isso aí. Só que eu tive um pensamento que se transformou em um impresso, porque ele imprimiu esse troço. Eu tive um pensamento digital, olha, sabe, é rir da nossa cara um troço desse, mas assumiu. E todos esses crimes golpistas, todos eles não falaram que não fizeram isso, eles falaram assim, mas a gente fez, mas não foi bem assim e tudo mais. Por isso que vai todo mundo para a cadeia. Isso é importante colocar. Mas se você discordar, você pode colocar o seu comentário aqui. Eu queria muito que você colocasse no comentário aqui se você acha que Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador não estão por trás desse cancelamento da reunião que estava marcada com os Estados Unidos e a nossa equipe de economia aqui no Brasil. Você acredita que não foram eles que atuaram nisso? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Todos os dias a gente trabalha para você, com muita alegria, com o objetivo de levar o maior número de informações possíveis. Às vezes o vídeo fica um pouco mais longo, eu sei disso, mas o objetivo é levar informação, não tem enrolação aqui. É informação e reflexão. Então, por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Olha, já estamos na terça-feira. Cadê meu celular? Já estamos na terça-feira. Jesus Cristo. Porque amanhã já é terça-feira, né? Então na segunda. E eu tenho aquela dica especial para você trabalhar apenas com o seu celular. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode ter essa renda extra entrando para essa escola de negócios. Olha, só tem uma forma de você saber. Não adianta mandar e-mail para mim. Não adianta você escrever lá no Facebook, no Instagram, aqui nos comentários. A única forma de você saber o que é os detalhes dessa escola, que eu mesmo explico para você, é você ir no primeiro comentário fixado, lá está escrito renda extra, na frente tem um link. Você vai clicar com o celular. Você tem que clicar com o seu celular nesse link, porque aí você vai direto para o WhatsApp e lá no WhatsApp eu mesmo explico tudo para você. Eu mesmo explico tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado, renda extra, tem um link na frente, clica lá. Todas as dúvidas vão ser sanadas lá com a equipe, um pessoal bacana para te atender, especialista, um pessoal profissional, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo membro do canal. Estamos precisando cumprir a nossa meta de membros no canal, que já faz alguns meses que a gente não consegue cumprir. Então seja membro do canal. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Esse aqui, ó, é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor. Eu agradeço muito as pessoas que nos ajudam. Tem muita gente que ajuda, então eu agradeço as pessoas. Mas é importante que você ajude para a gente continuar trabalhando. Eu quero continuar trabalhando para você. Tá aqui o nosso endereço. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.